Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz de Jesus esteja aí com você, que Deus te abençoe ricamente. Tá estranhando o ambiente? Esse lugar diferente que a gente está gravando o nosso culto desta noite? Então, nós estamos na cidade de Rio Paranaíba. Aqui é a praça central da nossa cidade, onde fica a Igreja Católica Matriz. Ali ao fundo você pode ver a Igreja Presbiteriana, que foi onde tudo começou na minha vida. O meu compartilhar Jesus, a minha história no Evangelho, começou ali naquela igreja. E a minha também. E a da Lu também, não é? E da Lu também. E para nós é uma alegria poder fazer uma transmissão daqui, poder gravar nesse culto daqui. Tudo bem que o motivo de estarmos aqui não é um motivo tão agradável. Nós tivemos que vir esta semana para Rio Paranaíba por causa do falecimento da minha avó paterna. Então, daqui mesmo a gente aproveitou o ensejo para poder encerrar a nossa série Compartilhar Jesus, falando de Cristo com você a partir desse lugar onde tudo começou na nossa história. E a canção que a gente vai começar este culto, que nós vamos abrir esse momento de adoração a Deus, é a canção Teu Povo, que é a canção que nos faz lembrar que nós somos povo de Deus, povo chamado em Cristo Jesus, e que nós nos alegramos em nos juntar na presença de Deus, mesmo à distância nessa hora. Vamos louvar Jesus com essa canção. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Vamos do início? É Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Amém, amém. Vamos orar. Vamos orar adorando a esse Deus, nós que somos Seu povo, vamos glorificar o nosso bondoso Deus. Senhor, nesta noite nós queremos Te agradecer pelo privilégio de poder estar aqui para adorar o Teu nome, especialmente, ó Deus, neste lugar onde nós temos o privilégio de, ao ar livre, poder Te exaltar, poder falar do Teu amor por nós, da maravilha, ó Deus, que é Te servir e Te adorar. Em nome de Jesus é que nós Te agradecemos. Amém. Vamos adorar a Deus com a canção Ao Único que é digno de receber toda a adoração, todo o nosso louvor. Vamos lá? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal,
invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, amém. E para a gente louvar mais uma canção, nós vamos cantar Eu Me Rendo. Essa canção fala da oportunidade que nós temos de nos render na presença de Deus e viver um novo amanhã, de nos prostrar aos pés daquele que se compadece de nós. Um dia isso aconteceu com a Luciana, comigo. Um dia aqui em Rio Paranaíba, nessa cidade, nesse lugar, Deus ouviu nossa oração, se compadeceu de nós. Ele veio ao nosso encontro pela Sua palavra e pelo Seu Espírito, e nós temos vivido novos amanhãs, novos dias, e tendo o privilégio de fazer parte do reino de Deus e de compartilhar Jesus. Se você deseja essa novidade de vida, se você deseja compartilhar Jesus, especialmente porque só pode compartilhar Jesus quem já viveu essa nova vida e essa experiência com Ele. Então, se isso você deseja, e se você quer agora, canta com a gente essa canção. Eu me rendo, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Amém. Que o Senhor receba
os nossos louvores nessa hora e que você aí da sua casa possa viver esse novo de Deus. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, vamos para a última mensagem dessa nossa série Compartilhar Jesus, falando ao mundo aquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus. A gente já conversou nesses dias como que a gente precisa entender um pouco da cultura onde a gente está inserido, como é importante falar na linguagem que as pessoas entendem, como é importante depender do poder do Espírito Santo, porque é Ele quem nos capacita a pregar a palavra. E hoje a gente vai dar mais um e último passo dessa série. Óbvio que a gente teria muito mais a falar, mas por hora a gente fica até este momento, dessa série, falando ao mundo que temos visto e ouvido, sendo testemunhas de Jesus. E para a gente bater um papo hoje, eu gostaria de chamar você a pensar um pouquinho como que nós, igreja, temos vivido uma crise de identidade. Não só como igreja, mas também como cristãos, como o próprio cristianismo. As pessoas confundem hoje igreja com monumento. As pessoas acreditam que igreja é como se fosse um banco onde você deposita ofertas e aquilo rende juros e você é próspero. Há pessoas que acreditam que é como se fosse um hospital onde as pessoas vão para serem curadas. Outros acham que fazer parte de uma igreja ou ser cristão é receber um atestado de imunidade dos problemas, como se nós fôssemos blindados da realidade, das dificuldades dessa vida real. E outros até imaginam que a igreja e a fé cristã é uma grande invenção dos homens e é uma grande mentira, não é? Infelizmente, nós também podemos perder de vista, nessa confusão toda que o mundo traz do que é ser igreja e do que é ser um cristão, nós também podemos perder de vista quem nós somos. Em Cristo Jesus, nós somos o quê? Nós somos quem? E também, em Cristo Jesus, nós fomos chamados para fazer o quê? Quando nós falamos compartilhar Jesus, tem muito a ver com aquilo que nós somos, que é o que Deus fez em nós, e tem muito a ver com aquilo que Deus quer que a gente faça a partir de agora. Poder refazer essa nossa visão, ou o que é possível ser feito agora para refazer essa visão, é olhar para Jesus. O livro de Atos, lá no capítulo 1, e eu peço que você abra a sua Bíblia lá comigo, Atos capítulo 1, no versículo 1 e 2, Lucas, o evangelista, está escrevendo o livro de Atos, que é uma continuação do Evangelho de Lucas, que é um segundo volume, um segundo livro, que ele endereça a um homem chamado Teófilo. E esse texto que ele escreve e endereça a Teófilo, ele diz que é o relato ou é a continuidade do relato daquilo que Jesus começou a fazer e passou a ensinar. Isso é muito interessante, porque esse texto vai dizer que Jesus, antes de ensinar, ele começou a fazer. Está falando da prática, é o relato da prática de Jesus, que é essencialmente quem Jesus é e o que Jesus fazia. Ser discípulo de Jesus essencialmente é isso, é ser como Jesus e fazer o que Jesus fez, não é verdade? E aí, perceba você que Jesus vive assim, Jesus faz, e então ele passa a ensinar as pessoas, ele passa a mostrar aos seus discípulos como é que se faz, como é que se vive, como é que se serve a Deus, não é? E aí nós vamos olhar para Jesus agora, porque mesmo os discípulos lá do passado também perderam um pouco de vista quem eles eram e o que Jesus os chamou para fazer. E nós também podemos cair, infelizmente, nesse grande perigo. E aí eu quero chamar você a ler comigo a partir do versículo 6. Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Neste texto nós vemos uma primeira situação que nós vamos descrever como um problema. Qual o problema? O problema é que os discípulos deram importância ao que não importa. E eles esperaram de Cristo o que Cristo não veio dar. Presta atenção, olha que coisa. Mesmo os discípulos de Jesus há 2000 anos, eles deram importância a coisas que Jesus e que Deus não dá importância. E eles procuraram em Jesus, na pessoa de Jesus, o que Jesus não veio dar. Perceba que no versículo 6, os discípulos perguntam para Jesus assim: Jesus, é este o momento que nós aguardávamos? Esse é o momento tão esperado que o Senhor vem restaurar o reino de Israel? Essa pergunta, primeiro, ela é inoportuna e segundo, ela é equivocada. Porque os discípulos estão perguntando para Jesus se era aquele momento que Jesus restauraria a glória política, a glória financeira, o poder de Israel. Havia entre os judeus a crença de que quando o Messias viesse, ele traria novamente a glória dos tempos do rei Davi, do rei Salomão. E então eles acreditaram que Jesus era o Messias que viria trazer essa glória terrena. Por isso é uma pergunta inoportuna e uma pergunta equivocada. Os discípulos estavam pensando que Jesus veio dar a eles, novamente como no passado, um reino dos homens, um reino da terra, um poder econômico, uma glória terrena, mais ou menos o que muitos se perdem hoje imaginando que ser cristão é receber um atestado de sucesso, que ser cristão é receber um atestado de prosperidade, de que ter Jesus é sinônimo de benesses ou de bênçãos que tornam essa vida um céu na terra. E então, meus queridos, eu vejo que apesar de terem eles estado 3 anos com Jesus, aprendendo dele, vendo os milagres, ouvindo as pregações, mesmo tendo eles vivido com Jesus o momento da crucificação, da morte e da ressurreição, porque neste momento aqui Jesus já havia ressuscitado, mesmo assim eles estão dando importância àquilo que Deus não dá importância. Tanto que o próprio Cristo, um pouco antes, quando ele estava sendo ainda julgado para ser condenado à cruz, ele diz a Pilatos que o seu reino não é deste mundo. Então veja que Cristo não dá importância à glória dos homens, ao reino dos homens, senão ele teria nascido num berço de ouro, senão ele teria evitado a sua própria morte e ele teria aceitado quando quiseram aclamá-lo rei, não é? Mas não foi isso que Jesus fez, não é verdade? E eles, infelizmente, estavam se preocupando com outras coisas e não com a verdadeira vontade de Deus. Eu olho para isso e eu fico pensando em nós, porque assim como os discípulos deram importância para aquilo que Deus não dá importância, e assim como eles esperaram de Jesus aquilo que Jesus não veio dar, muitas vezes hoje a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus também estão na mesma. Estão dando importância a este mundo, estão dando importância exacerbada aos prazeres, ao conforto, ao bem-estar, ao sucesso financeiro, enfim, aos nossos gostos, não é? E aí eu olho para a Bíblia e vejo Jesus dizendo que quem não negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, não faz parte dessa caminhada. Eu olho para um Jesus que nos chama a não guardar tesouros na terra, mas sermos ricos para com Deus. Eu vejo Jesus contar uma parábola como aquela do homem que ficou muito rico porque naquele ano a sua colheita foi extraordinária e ele planejava construir celeiros, ele planejava ampliar, não é, o depósito para guardar as suas riquezas e dizia que, puxa vida, agora eu não preciso mais trabalhar. E o próprio Cristo termina essa parábola dizendo que, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que você tem preparado para Deus, não é? Então eu vejo que nós hoje damos importância a coisas que Deus não dá importância. Nós perdemos tempo com aquilo que não é o objetivo de Deus para nós. Nós buscamos o reino dos homens, nós buscamos o nosso próprio reino, ao invés de fazer aquilo que o próprio Jesus ensina no Sermão no Monte, de buscar o reino de Deus, e todas as coisas nos seriam
acrescentadas. E eu vejo também que muitas vezes nós esperamos de Jesus o que Jesus não veio dar para nós. Jesus não veio dar a nós um céu na terra. Ele veio nos trazer o reino de Deus. Ele veio nos trazer algo muito mais importante, algo muito mais valioso. Mas eu vejo também, se nós olhamos para o problema, e o problema, como a gente já delimitou aqui, que os discípulos davam importância ao que Deus não dá e buscavam de Jesus o que Jesus não veio oferecer, nós temos a graça, que é o que Jesus faz então com esses discípulos que estão perdidos, com esses discípulos que estão com a mente confusa. O que Jesus faz? Nós vemos nesse texto que Jesus, por graça e misericórdia, concede a esses discípulos o entendimento, a compreensão e a experiência do que realmente importa. Jesus concede aos discípulos o conhecimento e a experiência daquilo que realmente importa. Olha comigo o versículo 7. Jesus diz assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eu vejo que a pergunta dos discípulos foi inoportuna e equivocada, porque eles queriam o reino dos homens. Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar a glória do reino de Israel? E aí Jesus responde para eles de uma maneira oportuna e assertiva, porque Jesus responde, mas Jesus não responde a pergunta que eles fizeram. Eles queriam saber do reino dos homens, Jesus responde para eles do reino de Deus. Quando ele diz assim: não compete vocês saberem tempos ou épocas, não compete a vocês saberem quando eu vou voltar. Vocês não vão saber quando eu vou voltar. Vocês ainda não sabem, só o Pai sabe quando é que o reino dele, não o de Israel, vai vir. Então Jesus responde o que eles precisam, de fato, aprender sobre o reino de Deus, aprender sobre a redenção, aprender sobre a justificação, porque afinal de contas o reino vai vir sobre os justos, sobre os crentes, sobre aqueles que pertencem a Jesus. E meus queridos, Jesus então aproveita também para falar sobre a missão, porque ele diz assim, depois de dizer sobre o reino de Deus que vai vir, só Deus sabe quando, mas esse reino vai vir trazendo vida eterna. Jesus agora traz para eles um mandamento que é também uma promessa e uma missão, porque ele diz assim: vocês não devem se preocupar em tempos ou épocas, quando é que o reino de Deus vai vir. Essa não deve ser a preocupação de vocês. A preocupação de vocês deve ser esta. E aí Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Veja que Jesus então conclui com os discípulos aqui a pergunta que eles fizeram de saber quando viria o reino. Jesus conclui dizendo: não se preocupem com isso. Vocês devem se preocupar sim com o Espírito de Deus e o que Ele vem capacitar vocês a fazer. Quando Ele diz assim: recebereis poder. Vocês vão receber uma capacidade extraordinária. Vocês vão receber algo que vem do céu. Vocês serão revestidos de poder. E vocês então, por esse motivo, vão por todos os lugares, aqui em Jerusalém, na Judéia, na nossa região, lá em Samaria, que fica do outro lado, até os confins da terra, vocês irão. Fazendo o quê? Sendo minhas testemunhas. O que é ser testemunha de Jesus? É contar ao mundo o que nós temos visto e ouvido. Basicamente, Jesus disse para eles assim: não se preocupem com a chegada do reino de Deus, isso é trabalho de Deus. Se preocupem em testemunhar o que vocês acabaram de ver, o que vocês acabaram de ouvir. Testemunhem aquilo que eu chamei vocês. Aqui Jesus está mostrando para eles o que realmente importa. Aqui Jesus está apontando para eles o que deve ser a nossa preocupação, que não deve ser essas coisas deste mundo, mas em sermos testemunhas de Jesus, em cumprir o mandamento, em obedecer a missão de Deus. É por isso que ao longo deste mês de setembro, nós falamos sobre compartilhar Jesus, a importância de se falar ao mundo o que nós temos visto e o que nós temos ouvido, porque nós já temos o Espírito Santo que no Pentecostes veio e veio sobre todo crente na sua conversão. O Espírito de Deus habita você e isso faz com que você hoje tenha poder, algo que Deus te deu, uma capacidade que vem do Senhor, para que você conte para o mundo, para que você conte para todos o que você tem visto e o que você tem ouvido da parte de Deus. Meus queridos,
Quando eu vejo o comportamento dos discípulos, eu vejo que aqueles homens estavam dando importância àquilo que não tem importância, aquilo que Deus não dá importância. Eles estavam louvando e desejando aquilo que Deus não louva e nem deseja para nós. E eu pergunto para você agora, o que para você é mais importante? Isso diz muito acerca de você e do seu relacionamento com Deus. Aqueles discípulos também esperavam de Jesus o que Jesus não veio dar. Jesus veio dar vida eterna, redenção. Jesus veio trazer o reino de Deus. Jesus veio trazer para nós uma nova vida. O que você espera de Jesus? O que você espera que Jesus faça por você? Que Ele te dê uma vida mais fácil? Que Ele resolva os seus problemas? Ou que Ele te dê a vida eterna? Aqui Jesus aponta para os discípulos, dizendo para eles o que realmente importa. O que importa é o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade. Jesus aponta para os discípulos mostrando o que nós realmente precisamos. Nós precisamos de salvação. Jesus aponta para os discípulos trazendo uma promessa, que é a vinda do seu Espírito, e Ele veio. Jesus também aponta para os discípulos uma missão, a missão de compartilhar Jesus. Jesus sabia quem Ele era. Jesus sabia que era o Filho de Deus. Jesus sabia qual era a sua missão: morrer por nós para pagar os seus pecados. Jesus não perdeu de vista quem Ele era e o que Ele veio fazer. Assim como você e eu não podemos perder de vista quem nós somos. Nós não podemos perder de vista o que Deus nos chamou para fazer. Nós não podemos nos distrair com este mundo. Nós não podemos desobedecer aquilo que Deus hoje entregou para nós, que é compartilhar Jesus. O apóstolo Paulo, quando fala acerca disso, ele diz assim: ai de mim se não pregar o Evangelho, pois sobre mim pesa essa missão, essa tarefa, essa obrigação que eu recebi da parte daquele que me salvou. Meu desejo hoje é que você seja um instrumento de Deus, que você seja um instrumento do Senhor Jesus para compartilhar o Evangelho com este mundo, para contar para este mundo o que você tem visto e ouvido. Eu já disse isso antes e repito. Você não precisa ser um doutor em teologia, você não precisa saber muito, você não precisa ser um cristão experiente, não. Só conte para as pessoas o que Jesus já fez por você até agora. Conte para as pessoas o que Jesus fez por você. Pode ser pouco, mas é muito para quem não tem nada. Que Jesus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. E a minha oração agora vai ser uma oração de envio. O que é uma oração de envio? Eu quero orar pela sua vida, pedindo a Deus que te encha da autoridade do Espírito Santo e você, a partir de agora, possa ser uma testemunha fiel de Jesus e possa sair neste mundo compartilhando, falando o que você tem visto e ouvido. Amém? Bondoso Deus, em nome de Jesus, eu quero, nesta hora, rogar ao Senhor que abençoe aquele que me ouve, aquele que me assiste, e possa, Senhor, dar todo instrumento, poder e autoridade, para que esta pessoa seja um instrumento nas suas mãos, para que ele compartilhe Jesus, para que ele conte ao mundo, aos quatro ventos, aos seus amigos, familiares, todos, quem é o Senhor e o que o Senhor fez na cruz. Que eles não sejam omissos, que eu não seja omisso, que eu faça aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Em nome de Jesus, dá-nos autoridade. E eu os envio, ó Deus, sob a tua autoridade. Eu os envio, ó Deus, com a tua unção, em nome de Jesus, para que eles sejam instrumentos poderosos nas tuas mãos. E agora, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, e que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Por Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão.
indiferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente, isso falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, de fez Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, nós vamos ficando por aqui. Eu tenho uns avisos. A quarta-feira, às 19 horas, nós teremos a transmissão do encontro. Vai ser o último encontro com o tema Compartilhar Jesus. E vai estar com a gente o reverendo Enes do Amaral, que foi pastor do nosso presbitério, mas hoje é pastor lá no estado do Espírito Santo. Não perca, ele vai compartilhar com a gente aquilo que Deus tem feito, aquilo que ele tem visto e ouvido da parte do Senhor. Aproveito também para lembrar que domingo, 11 horas da manhã, tem o culto infantil, não é, Lu? A nossa live foi adiada, mas nós vamos lançar nesse culto. Isso, a live foi adiada da Gincana Bíblica, mas no culto próximo a gente vai ter uma nova data agendada e a gente vai passar as instruções por lá, tá bom? E eu tenho uma notícia excelente para te dar. Domingo que vem, dia 4 de outubro, nós vamos recomeçar os nossos cultos presenciais. Então eu quero convidar você a estar com a gente. Você que é da igreja, você que talvez não é da igreja, mas está nos acompanhando pelas redes sociais, eu tenho o prazer de dizer que dia 4, domingo que vem, nós estaremos de portas abertas para poder adorar a Deus em comunidade. Mas você que está naquela faixa etária de risco, não é? Que faz parte do público de risco, eu quero dizer para você, pode ficar em casa, tá bom? E pode nos acompanhar pelas transmissões. Vamos continuar transmitindo, pelo menos por esse tempo aí ainda de pandemia, e você vai poder no conforto da sua casa e com segurança nos acompanhar. Mas você que não tem problema nenhum em poder retornar ao ambiente comunitário, então você é mais do que convidado a estar com a gente 4 de outubro, domingo que vem, adorando a Deus todos nós juntos. Beleza? Combinado então? Que Jesus te abençoe ricamente. Até mais, irmão. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, gente. Valeu. Terminem aí o culto com essas imagens bonitas da Fonte Luminosa e da Igreja Presbiteriana Betel de Rio Paranaíba. Deus abençoe sua vida.